Alô, 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 tudo bem? Tudo certo? É o seu amigo Paulinho Boa Pessoa. Você sabe que pode me chamar de amigo, mas eu tenho uma história. Meu Deus do céu, que história. Maurícia, meu amor, obrigado por ter confiado essa carta a mim. Ela que escreveu desde o Paraná. Uma história belíssima, vai servir de exemplo para muita gente. A Maurícia que estava num casamento que ela queria, que ela desejava, o casamento com o seu esposo tão amado. Mas houve um momento que começou a pesar, né, Maurícia? Porque o sonho da Maurícia era ter um filho no casamento. E esse filho não vinha. E olha que ela tentou, gente, 8 anos. Ela passou por exames, ela foi a médicos. O marido não se negava a levá-la a tudo que era especialista, porque ele queria que esse bebê viesse do ventre da Maurícia. Mas, lamentavelmente, não era possível. E aí ela começa a alimentar uma ideia da adoção. Ela queria adotar, mas o marido era contra. E é exatamente aí que começa a pesar sobre o casamento dela. Essa contrariedade do marido. Eu não sei, você que está assistindo, você já passou por isso? Já aconteceu com você algo parecido? Depois você se manifeste aqui nos comentários. Bem, mas aí vai acontecer algo sobrenatural. Eu não sei. Como é que é você na relação com o colibri, com um beija-flor? Eu não sei, mas eu vejo às vezes o beija-flor, especialmente porque ele para no ar, foi ele inclusive que inspirou, né, a criação do helicóptero. Ele para no ar. O beija-flor é capaz disso. As asas batem numa velocidade tal que é possível ele parar no ar, não imprimir velocidade. E aí é que eu vou buscar uma outra inspiração que não só do helicóptero. Eu vou buscar inspiração espiritual. Eu acho que o beija-flor tem muito, muito de espiritualidade. A beleza do beija-flor, as asas, as cores, não sei, o encantamento, o motivo dele parar no ar, aquele beijo que ele dá naquela flor linda. Vai buscar o néctar da vida ali. Eu não sei, eu acho que o beija-flor tem muito de espiritual. E vai acontecer um episódio na vida da Maurícia envolvendo um beija-flor que invadiu a casa dela. Tem até uma música, né? Tem até uma música que diz assim que o beija-flor invadiu a minha casa. Eu não tenho uma história de uma música assim. Aliás, muito legal, eu gosto muito da música. Depois eu vou me lembrar da música. Mais pra frente eu me lembro da música, tá? O que aconteceu? Esse beija-flor ele surge do nada e isso significará algo muito especial na vida dessa senhora, a dona Maurícia. Porque após isso vai chegar uma carta para ela, para Maurícia. E essa carta dava conta da chegada de uma menina, de uma filha na vida dela. De que forma? Você vai ficar sabendo ao ouvir a história, tá? Então, sem mais delongas, como eu gosto de falar, nós vamos para a história. Antes disso, eu quero pedir a você que se inscreva aqui no canal. É muito importante. Queria tanto que você se inscrevesse aqui, me desse essa força. Isso é muito importante. Eu queria que você comentasse nos comentários aqui abaixo, para que o YouTube soubesse que esse é um canal de verdade. Porque o que está acontecendo no YouTube hoje, com toda a razão do YouTube, tem muito canal que é alimentado pela inteligência artificial. Então não são pessoas reais fazendo, não são comunicadores apresentando, sabe? É uma voz até muito bonita, muito bem qualificada, mas é tudo feito pela inteligência artificial. E o YouTube, ele está muito preocupado com isso. E com razão. Então, o que o YouTube tem feito? Ele derruba canais que ele desconfia que seja assim. Mas eu queria que você dissesse para o YouTube aqui nos comentários: olha, esse aqui que está aparecendo no vídeo, esse é o Paulinho Boa Pessoa de verdade.
assim, do jeito que ele é, com todas as qualidades, com todos os defeitos. Ele já teve o cabelo encaracolado, agora nem cabelo ele tá tendo mais. Fala pro YouTube, porque às vezes o YouTube ele coloca tudo eu chamo de bololô, né? Então ele junta assim os canais, fala, inteligência artificial, e aí ele não quer, e com razão, né? Com razão. Eu sou um trabalhador do rádio, caramba, eu vou revelar, eu tô há 48 anos no rádio, então eu faço isso com muito amor, com muito carinho, mas me ajuda aí a avisar o YouTube, tá bom? Tudo certo? Você vai se inscrever no canal, vai fazer o teu comentário, vamos para a história da Maurícia, vamos entender a sobrenaturalidade dessa história com esse beija-flor. Eu fui embora, meu amor chorou. Não era essa música, não. Eu fui embora, meu amor chorou. Faz o seguinte. Prepara teu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história da Maurícia aqui no canal acabou de começar. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Olha, sinceramente falando, não tava legal não, meu casamento com ele não tava bom, não tava legal meu casamento com o Hélio. Afinal de contas, eu tinha loucura pra ser mãe, sabe? E uma mulher, quando se casa, muito raramente, ela não pensa em ter um bebê. A maioria quer ser mãe, e eu tinha aquele desejo. Desde menina, quando eu brincava com as minhas bonecas, eu queria ser mãe. A maternidade era um sonho que eu tinha que realizar. E apesar de já estar casada havia 8 anos, eu ainda não havia conseguido meu intento, embora eu tivesse tentado tantos exames, eu havia tentado tantos médicos, tantos tratamentos, eu havia feito tanta coisa. E aquilo, de certa forma, havia abalado o meu relacionamento com o Hélio. O casamento não estava legal. O Hélio, meu marido, ele um próspero comerciante, sempre fora muito trabalhador. Do ponto de vista financeiro, não podíamos reclamar de nada. Mas faltava alguma coisa naquele casamento. E eu tinha certeza absoluta que o que faltava era exatamente um filho, meu sonho maior. E eu não conseguia. Por vias normais eu não conseguia engravidar. Naquele dia, exatamente naquele dia, logo pela manhã eu pensando nisso tudo, pensando na vida, morando em Guaporema, no Paraná, aquela cidade gostosa, deliciosa, aprazível, muito próxima da natureza, eu observei quando um beija-flor entrou, com aquelas suas asas velozes. Um beija-flor que, de acordo com o sol daquela manhã, era todo colorido, tantas cores, que eu nem consigo enumerá-las, mas eu me lembro que era um beija-flor, todo colorido. Eu vi azul na pele, eu vi azul, eu vi vermelho, eu vi azul mais forte, azul menos forte, eu vi amarelo, eu vi tantas cores, eu vi tantas cores nas penas daquele colibri, daquele beija-flor. E ele entrou na minha casa, porque normalmente o beija-flor ficava assim no jardim, nas árvores, nas plantas. Mas aquele dia o beija-flor entrou na minha casa. E quando eu vi aquele beija-flor entrar ali, onde eu estava, na sala, eu olhei para o beija-flor e entendi aquilo talvez como sendo
uma mensagem divina. Eu não sei porquê, mas eu entendi assim. Eu estava pensando na minha vida, sozinha em casa. Meu marido, como sempre, havia saído cedo para trabalhar. Eu pensando na minha vida, fazendo um balanço na minha vida. E de repente, o beija-flor invadiu a minha casa. Eu olhei pro beija-flor, tantas cores nele. Nossa, eu nunca tinha visto tantas cores num beija-flor só. Olha que beleza. É o famoso tom sobre tom. Nossa! O cantar do beija-flor fazia eco na minha sala. Quantas penas diferentes, de cores diferentes, o tom sobre tom. Eu entendi aquilo como sendo uma mensagem de Deus. Será um bom presságio. Será um bom presságio. E quando deu mais ou menos 4:30 da tarde, 15 para 5 da tarde, eu vi que o carteiro veio me entregar uma correspondência. E quando eu peguei o envelope das mãos do carteiro, me lembrei do beija-flor e dei um sorriso. Examinei a carta e notei que a parte da frente do envelope havia uma caricatura de um bebê. A caricatura de um bebezinho chorando, com lágrimas espirrando e com letras pretas recortadas de um jornal numa frase: "Mamãe, cheguei." Mamãe, cheguei. Quando eu olhei o remetente, eu vi que a carta vinha de São Paulo, da minha tia Zoraide. A minha tia Zoraide. Eu abri o envelope. E quando eu tirei de dentro a carta, era minha tia Zoraide dizendo: "O seu filho chegou." Como assim? É um bebezinho recém-nascido, uma menina. A mãe não quis e me entregou. É uma moça que trabalhava aqui na casa vizinha. Sabedora, porque eu sempre espalhei que eu tenho uma sobrinha doida para ser mãe e que não consegue ter o bebê, ela já me entregou. Vem buscar sua filha. Tia Zoraide, ah, meu Deus do céu, que loucura é essa? Naquele momento, naquela época, a comunicação era feita assim, por carta. Nós não tínhamos a facilidade da internet. Não havia facilidade dos telefones celulares. Era por carta. Vem buscar. A sua filha chegou. Só a tia. Só a minha tia Zoraide. E eu comecei a pensar em como dizer isso pro meu marido. Fiquei esperando ansioso o momento de intervalo no trabalho. Quem sabe ele viesse para casa, porque normalmente ele chegava por volta de umas 7 da noite. E devia ser mais ou menos umas 4:30 da tarde. A cidade que morávamos, Guaporema, é pequenininha. Dá uma folga no armazém. Ele tem, o negócio dele é secos e molhados. Quando desse uma folga no armazém, de repente ele poderia aparecer em casa e nós falaríamos a respeito. Num dado momento, eis que eu avisto o meu marido vindo pelo quintal. E eu, com o coração em pulos, eu olhei para ele com o envelope nas mãos e perguntei: "Hélio, será que eu posso fazer isso?" "Fazer o quê?" "Minha tia Zoraide, ela tá com uma nenenzinha.
Ela quer que nós adotemos. Diz que a criança já tá com ela. Será que eu posso ir viajar até São Paulo pra buscar a criança? Não! 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 Você tá louca? Eu não quero saber desse assunto. Se não tivermos um filho nosso, dos outros, eu também não quero. Me retirei sem argumentar. Fui desolada pro meu canto. Meu casamento não ia bem. Meu marido era taxativo. Fiz o jantar. De vez em quando, eu enxugava uma lágrima nos olhos. Servi o jantar. Jantamos praticamente em silêncio. Ele percebeu que eu não falava, que eu estava triste. E ele procurou puxar uma conversa. Me fala mais da carta da sua tia. Eu suspirei, aliviada. Quem sabe, eu comecei a ler para ele a carta que minha tia Zoraide me havia escrito. Falei que a menina já estava inclusive na casa dela. Contei para ele do beija-flor pela manhã. Creio que por um momento eu estava tocando o coração do meu marido. Ele estava deixando aquele egoísmo de lado. Ele pensou um pouquinho em mim. Seguimos conversando. E depois de horas ali dialogando sobre o assunto... Tá. Então vá a São Paulo. Vai buscar a criança. Eu mal acreditei no que eu ouvi. Saí correndo pela casa feito uma criança. Eu saí correndo em direção ao quintal. E lá no quintal eu agradeci. Deus, muito obrigada, Deus. Corri arrumar minha mala, porque a essas alturas já passava de 11 horas da noite. Eu precisava dormir um pouco, porque o ônibus que me levaria até Maringá passaria por volta das 4:30 da madrugada. Eu quase não conseguia acreditar. A felicidade era demais. Finalmente um anjinho viria para tornar a minha existência mais feliz. A minha e do meu marido. Meu marido, ele me acompanhou naquela madrugada. Me colocou na caminhoneta. Me levou até o local em que o ônibus passaria. E depois de sair da minúscula rodoviária, da nossa pequena Guaporema, já no interior do ônibus eu respirei. Aliviada. Agora tenho certeza que eu vou buscar o meu bebê. Eu não corro mais risco dele mudar de ideia, do meu marido mudar de ideia. A estrada tinha um trecho que era de terra e cheia de buracos, muitos solavancos, muita poeira entrava pela janela, mas nada me importava. A alegria que eu estava sentindo era imensa e aumentava a cada vez que eu ia me aproximando mais e mais de São Paulo. Mais e mais. Pegamos o asfalto. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, ainda foi na antiga rodoviária, que ficava na Praça Princesa Isabel. Estava vazia. Cheguei pela madrugada, 4:30 da manhã, fiquei temerosa de pegar um táxi àquela hora, mas não tinha mais ônibus. Conversei com um policial que estava perto, falei da minha preocupação e o mesmo me tranquilizou, dizendo que os taxistas eram antigos da rodoviária e de confiança, que eu podia pegar um daqueles táxis. Quando chegamos ao bairro da Lapa, em frente ao prédio onde morava minha tia Zoraide, eu desci, olhei a rua deserta.
O prédio estava assim ainda escuro porque era madrugada, o sol não havia saído. Nem sequer eu tinha avisado que eu viria. Mais uma vez o motorista do táxi me ajudou. E aí ele acionou o interfone. Me despedi do taxista. Subi ao apartamento. E quando eu entrei, minha tia Zoraide me deu um abraço e foi logo buscar o bebê. Quando retornou, estendeu aquele pequeno ser de cabelinho ruivo caído na testa, um sapatinho amarelo, o outro saindo do pezinho, e me entregou, dizendo: a mamãe chegou. Eu quase desmaiei. Talvez tivesse desmaiado pelo cansaço e por tantas emoções nas últimas horas da minha vida. A minha tia repetiu: a mamãe chegou. Tia, mas ela é tão pequenininha. Será que eu vou saber cuidar, tia? A tia me tranquilizou dizendo que iria me ensinar tudo. Iria me ensinar tudo. Antes de eu viajar de volta de São Paulo para Guaporema, ninguém mais conseguiu dormir naquela casa. O dia já estava amanhecendo quando nós nos recostamos e o bebezinho nos meus braços. Parecia tudo irreal, ainda tudo um sonho. Minha vida monótona mudou radicalmente da noite para o dia. Uma preocupação e um certo temor tomava conta do meu coração. A tia me falou que a criança era loirinha e que parecia muito com meu marido, mas eu percebia claramente que ela era bem ruivinha. Eu tinha medo que meu marido, sei lá, rejeitasse a criança quando visse. Procurei não pensar nessa possibilidade. E depois a tia me explicou que a criança ruiva, depois ela fica mais loirinha. No dia seguinte, eu fui pro centro de São Paulo para comprar roupinhas, as coisinhas do bebê. E retornei cheia de sacolas e uma mala maior. A volta para Guaporema. A volta seria mais dificultosa. Seria mais difícil. Mas a minha euforia era tanta que eu não via dificuldade em nada. Chegou a hora de partir de São Paulo, voltando agora para o Paraná, para Guaporema. Mas eu vinha diferente. Eu vinha com a minha nenê nos braços. A minha tia me acompanhou até a rodoviária. Me colocou dentro do ônibus. Sentei-me no meu assento e fiquei pensando: será que meu marido vai gostar desse anjinho? Ele vai ter que gostar, ele vai ter que gostar. Mas se não gostasse também já era tarde, porque eu já amo esse nenê. Ele vai ter que gostar e eu vou defender esse nenê com unhas e dentes para sempre. Enquanto eu esperava a hora do ônibus partir, uma senhora idosa de olhos bem azuis sentou-se ali perto de mim. A senhora me falou: nossa, você acabou de ganhar um nenê e já está viajando? Você não tem medo? Ao que eu respondi: não, eu me sinto muito bem, ela é muito boazinha. E a mulher insistiu: você está amamentando? E mais uma vez eu tive que mentir: meu leite secou. Meu leite secou. E as perguntas prosseguiram. As perguntas eram tantas. Você veio sozinha para ter essa criança? Ai, meu Deus, quantas perguntas e quantas mentiras eu tinha que mentir. As pessoas não podiam saber que eu estava levando uma criança que não era minha. Naquele tempo, anos 70, não se exigia documento para viajar com criança recém-nascida. Então eu dizia: minha filhinha. E a viagem
começou. O bebê era um anjinho de tranquilidade. Nas paradas eu aproveitava para trocá-la, preparava a mamadeira, fazia do jeitinho que a tia tinha me ensinado. Quando chegamos em Maringá, tivemos que fazer de novo baldeação para que eu seguisse até Guaporema. O sol já havia nascido, o velho ônibus pegou a estrada. Ia começar aquele trecho de terra, solavancos, tinha chovido muito durante a noite. No trajeto, muitos carros atolados. Em determinado momento o trânsito parou. Um caminhão atravessado na estrada devido ao barro atrapalhava o trânsito, as pessoas tentavam tirá-lo. A água fervida que minha tia reservara para as mamadeiras tinha acabado e restava um pouquinho de leite. O sol esquentara, fazia muito calor dentro do ônibus. Um senhor que estava sentado ao meu lado veio me ajudar. A criança está com fome? Eu vou te ajudar. Tem uma casinha ali, ó. Eu vou lá buscar um pouco do leite. Fiquei acalentando o bebê. Quando o senhor voltou com aquele leite na mamadeira, fiquei até com medo. Sei lá, mas arrisquei em dar pro nenê. Ela devorou aquele leite, que não tinha como fazer mal. Quando eu vi, o ônibus chegou na pequena rodoviária de Guaporema. E no que eu desci, meu marido me esperando. Eu com o nenê no colo. É agora. Será que ele vai gostar do nenê? Será que ele vai receber bem o nenê? Quando eu desembarquei na rodoviária de Guaporema, na pequena rodoviária com a minha nenê no colo, eu era um misto, sim, de felicidade e preocupação. Felicidade por ter em meus braços e a preocupação, medo da reação do meu marido. Meu Deus, como ele vai reagir? Eu tremia. Será que meu marido vai receber bem a nenê? A ruivinha que estava em meus braços, eu já considerava ela minha filha. Havia pouco tempo, poucas horas, mas era como se ela fosse minha. Desembarquei do ônibus, a nenê no meu colo, meu marido me esperando. Hélio, a minha voz saiu meio embargada. Hélio, olha, Hélio, ela é linda. Olha, Hélio, e eu fui entregando a nenê para ele segurar. Ele de início parecia querer recusar a nenê. Eu sabia que ele relutava com respeito àquela ideia da adoção. Ele não queria um filho adotado. Mas depois de 8 anos do nosso casamento, eu tinha certeza que não daria mais para nós termos um filho de maneira natural. Eu tinha certeza que o único jeito era aquele. O único jeito de termos o nosso filho. Eu já considerava aquela ruivinha a nossa filha. Segura, nenê, Hélio. Ela é linda. Segura, nossa menina. Ele parecia estar com os braços travados, até que eu venci. Segura, Hélio. Meio sem jeito, mas ele foi abrindo os braços e finalmente tomou a ruivinha nos braços. Naquela hora, por um desses milagres dos céus, a ruivinha deu um sorriso para ele. E quando meu marido viu aquilo, ele não se conteve. Ele começou também a sorrir. E todo aquele meu medo foi se dissipando. A ruivinha estava inteira agora nos braços do Hélio. E ele sorrindo para ela, numa aceitação tácita. Aceitou a criança. Ele aceitou. Tanto que disse: e o nome? E o nome? E o nome que daremos a ela? Hélio, eu estava esperando esse encontro com você, meu amor, para junto decidirmos sobre o nome da nenê. Esther. Pode ser Esther em homenagem à minha mãe. O que você acha? Justíssimo, Hélio.
Muito justo. Vamos colocar então o nome de Esther, em homenagem à sua mãe. Lindo nome. Esther. E aquele era apenas o começo do apego do Hélio com a nossa menina, a nossa ruivinha que agora já tinha o seu nome escolhido, Esther. Meu casamento naquele momento com 8 anos de duração e que estava em crise exatamente pela falta de um filho, ganhou vida nova, foi um renascer das cinzas. Dali pra frente, tudo que assisti foi um apego cada vez maior do Hélio. Ele vai se afeiçoando cada vez mais à nossa menina. Eu que tinha medo dele não aceitar o nenê, via um pai a cada momento mais dedicado à filha. Fica provado em pouco tempo que o amor que me unia ao meu marido era forte, sincero, verdadeiro. Faltava só uma filha para o equilíbrio das nossas emoções. Foi tudo bem e em paz, até que a nossa menina completou 12 anos. Até que a nossa ruivinha completou 12 anos. E aos 12 anos, a Esther estava linda, cabelinho encaracolado, o rostinho lindo e cheio de sardas. Era a nossa ruivinha. Foi nesse momento, ela tinha 12 anos, que eu recebi o telefonema da tia Zoraide. Minha sobrinha Maurícia? Oi, tia. Oi, Maurícia. Tia, que foi? Tá chorando? Minha sobrinha, a Geralda. A mãe de sangue da sua filha. Ela tá aqui em casa me amolando, ela quer seu endereço. Por quê, tia? Maurícia, ela disse que se arrependeu e ela quer a menina de volta. Ela disse que o pai da menina voltou e quer a filha. Meu Deus, tia. Não, tia, mas isso não pode. A Esther está registrada em meu nome. Em nome do Hélio, meu marido. Eu sei, minha sobrinha, mas ela quer a filha de volta. Ela disse que vai procurar a polícia, que vai me denunciar de ter raptado a filha dela, se eu não passar o seu endereço aí no Paraná. Não, tia, não passa. Não passa o meu endereço. Agora já é tarde, Maurício. Já é tarde por quê, tia? Eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo dela me acusar na polícia de rapto. Eu já passei o seu endereço, minha sobrinha. Tia, e ela vem pra cá? Eu vou ser sincera, vem não, já foi. Já foi. Tia, mas a senhora só tá me avisando agora. Ela já deve estar chegando aí. Tia, se a senhora me avisasse antes, eu teria fugido com a Esther daqui. Fiquei com medo, minha sobrinha. Fiquei com medo, minha sobrinha. Ela já deve estar chegando aí. Olha, foi a conta de ter desligado o telefone da minha tia e eu escutei um movimento na frente da casa. Creiam, já era a tal de Geralda, a mãe de sangue da Esther. E agora? Quando ela já se apresentou, eu sabia de tudo. Dei até graças a Deus da Esther não estar em casa. Ela estava na escola. A mulher queria a filha de volta. Eu mandei chamar o Hélio, meu marido. Tínhamos um problemão pela frente. Meu marido diz: mas, dona Geralda, a senhora não tem o direito de fazer isso conosco agora. Nós somos os próprios pais da Esther e muito apegados a ela. Ela mesmo nem sonha que é filha adotiva. A senhora quis dar a menina tanto que a abandonou na casa da nossa tia Zoraide. A Geralda se defende. Não foi bem assim. A dona Zoraide quis ficar com a menina. Disse que era pra sobrinha dela.
que não conseguia engravidar e queria muito adotar, e que morava aqui no Paraná, foi a dona Zoraide quem me convenceu a entregar a menina. Mas 12 anos. 12 anos depois, dona Geralda, a senhora se arrepende e quer a menina de volta? A senhora vai nos matar com essa atitude. Não é por mim não, seu Hélio. Não é por mim. É pelo Edinardo. Ele é o pai da menina. E quando ele me engravidou, ele não queria assumir. Mas agora ele voltou, me procurou. E ele quer ficar comigo. Mas para que ele fique comigo, ele quer a menina também. Então, seu Hélio, eu preciso da menina, sabe? Eu preciso da menina, seu Hélio. Veja, dona Geralda, a senhora não me disse em nenhum momento até agora que ama a menina. Mas a senhora quer fazer uso da menina, que era menina para ter esse homem a seu lado. E não está medindo consequências para isso. A senhora vai destruir a vida de uma família que ama a Esther, que a considera a sua própria filha. E outra coisa, documentalmente falando, ela é nossa filha. Ela foi registrada em nosso nome. Isso vai dar uma grande confusão na justiça. Vai ser uma briga muito grande, dona Geralda. Eu peço encarecidamente à senhora, não faça isso. Pelo menos não faça isso agora. Não nesse instante. Mas eu não posso voltar para São Paulo sem a menina. Senão o Edinardo, ele não vai me querer mais. Ele vai embora de novo. Dona Geralda, nos dê um tempo. Nos dê um tempo, olha. Eu levo a senhora até uma cidade vizinha. Eu hospedo a senhora no hotel. Eu pago as suas diárias. Enquanto isso, nós vamos conversando até chegarmos num acordo. Me dá esse tempo. Nós não podemos decidir isso agora. Meu marido convenceu Dona Geralda a ficar num hotel em Paranavaí. Cidade que ficava mais ou menos a uns 40 minutos da nossa. Foi muito inteligente a atitude do Hélio, meu marido, porque assim nós afastamos a Geralda de perto da Esther. E isso apenas deixava claro que ela não estava interessada na filha. Tanto é verdade que ela nem pediu para ver a menina. Ela queria apenas atender o tal do Edinardo, que disse que ficaria com ela se ela tivesse a menina. Geralda ficou no hotel em Paranavaí. Deixamos então Esther com a minha mãe, com os meus irmãos. E durante o dia, eu e Hélio ficamos conversando com a Geralda no hotel, tentando demovê-la da ideia de querer nos tomar a nossa filha. A minha família inteira entrou em oração, pedindo a Deus uma solução. A minha família inteirinha em oração, pedindo a Deus uma solução. Até que aquilo aconteceu. E até hoje eu não consigo explicar o que houve. Pergunto, seria um milagre de Deus? Tenho medo de falar assim, porque afinal de contas envolve a morte de um ser humano. Explico. 3 dias depois de Geralda estar hospedada no hotel, a portaria do hotel veio chamá-la. Estávamos lá com ela. Havia um telefonema para ela. E a notícia, para ela, não era nada boa. Edinardo, que seria o pai da Esther, havia sido assassinado em São Paulo. Ela atendeu ao telefone e chorava ao receber a notícia. Depois se abriu comigo e meu marido. Edinardo tinha se envolvido com coisa e gente erradas e tinha sido assassinado num acerto de contas. E agora? E agora? Não, seu Hélio. Não, dona Maurícia. Agora eu não quero mais a menina, não.
Agora eu não quero mais a menina, não. Eu nem posso cuidar dela sozinha. Fica com vocês. Fica com vocês. A vida é assim. Era tristeza para ela, mas muita alegria para nós. Coisas da vida. Meu marido e eu, de tão agradecidos que ficamos, resolvemos trazê-la até São Paulo. Durante a viagem, conduzindo aquela senhora, Dona Geralda, tive eu o cuidado de anotar cada nome de rua do lugar onde ela morava. E fizemos uma viagem de volta para nossa terra, Guaporema, no Paraná. Fizemos uma viagem feliz. Dali para frente tomamos atitudes sérias com a nossa filha. A primeira, por medo de uma outra recaída de Dona Geralda, nos mudamos para Curitiba. A segunda, e mais importante, preparamos Esther e revelamos a ela que ela era uma filha adotiva. Hoje, a nossa filha tem 49 anos de idade. 49 anos. Ela que nasceu naquele fevereiro de 1971. É uma mulher muitíssimo bem-sucedida na vida, formada em odontologia, muito bem casada com Thales e presenteou-nos com 3 netos lindos, o Theo, o Leonardo e a Vitória. Mas há algo muito importante ainda a ser dito nessa história. Disse na minha carta que eu havia anotado o endereço da Dona Geralda em São Paulo. E muitos anos depois, eu contratei um detetive para verificar como estava a vida da Dona Geralda. E descobrimos então uma Dona Geralda muito doente. Muito doente. E precisando de ajuda. E no fim da sua vida, ela teve o carinho e a presença de sua filha em sua vida. Sim, a Esther se fez presente na vida da mãe de sangue, Geralda. Chegou, inclusive, a contratar junto com o marido uma cuidadora para que a mãe tivesse um final digno. A história de uma adoção que mudou a minha vida e mudou a vida de tantas pessoas envolvidas nela. Meu casamento que ruía com 8 anos de duração foi revivido por uma adoção. Eu não falei pra você, Eu não disse pra você que a história era simplesmente magnífica, linda. Falei que a história tinha muito de ensinamento, tinha muito de espiritualidade, muito de sobrenaturalidade, né? Você achou? Você gostou? Faz o teu comentário aqui. E ajuda a lembrar o YouTube, esse canal é de gente mesmo. Tanto é que ele é boa pessoa. Ok? Vou ficar esperando. E tem uma coisa que eu e a minha equipe de produção preparamos para ela, para Maurícia. Nós fizemos uma música toda baseada nessa história. Em tudo que aconteceu na vida dela, nós fizemos uma canção.
E eu quero que você ouça conosco essa música linda que nós preparamos. Como é que é aquela do beija-flor, meu Deus? Se um beija-flor invadir a sua... Como é que é aquela música do beija-flor? Peraí. Maurícia, 8 anos de silêncio no olhar, um sonho guardado sem poder tocar. No quarto vazio, só o eco da dor e um coração pedindo por amor. Tantas tentativas, noites sem fim, perguntas sem resposta dentro de mim. Mas Deus escreve certo mesmo na dor, e o milagre chegou sem fazer barulho algum. Num bater de asas eu senti algo diferente florescer em mim. Mamãe, cheguei, foi o que a vida escreveu num pedaço de papel que o destino me deu. Mamãe, cheguei, e o vazio se preencheu num abraço tão pequeno. O meu mundo renasceu. Te trouxe nos braços contra o meu peito, com medo do mundo, mas cheia de amor. E quando ele te olhou pela primeira vez, até o silêncio mudou de cor. Nos teus olhos um lar pra viver, no teu sorriso razão pra crescer. E aquele amor que quase se perdeu virou raiz e floresceu. E o tempo passou sem avisar, mas o passado veio nos testar. Mamãe, cheguei, foi o que a vida escreveu, mas o tempo quis provar o que o amor construiu. Mamãe, cheguei, e ninguém vai apagar o que o coração escolhe. Ninguém pode arrancar. Se amor é escolha, eu escolhi você. Se ser mãe é cuidar, eu nasci pra te ter. Não é o sangue que faz um laço ser real, é o amor que transforma o destino final. Mamãe, cheguei, e pra sempre eu fiquei no lugar onde o amor primeiro me chamou. Mamãe, cheguei, e o mundo entendeu que ser mãe é muito mais que o sangue desenhou. E se um dia alguém perguntar quem você é pra mim, eu respondo sem medo, sem olhar pra trás assim: você é o milagre que Deus escreveu pra mim. A música que eu queria lembrar, essa aqui. Não se admire se um dia um beija-flor invadir
à porta da sua casa, te dar um beijo e partir. Fui eu que mandei o beijo pra aumentar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo. Ai, que saudade do ser. Ai, que saudade do ser.